leve, super fofinho, estruturado e agora na versão chocolate. Você pediu e hoje eu vou te ensinar a fazer um pão de ló de chocolate enorme, perfeito para você que quer trabalhar com bolos recheados e bolos decorados. Esse é o terceiro vídeo do nosso especial Bolos de Feira, que são aqueles bolos super recheados, molhadinhos, com fatias generosas e que estão super em alta. As pessoas formam filas enormes para comprar. É para você faturar muito com esses bolos. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma receita e deixa aquele joinha que você sabe, né? Ajuda muito o nosso trabalho. E já me conta aqui nos comentários qual a sua sugestão de recheio para esse bolo aqui. Ou então manda um coraçãozinho que é para eu saber que você está curtindo os nossos vídeos. E fica comigo até o final, porque eu vou deixar dicas valiosas sobre armazenamento, validade e precificação para você que quer vender e faturar muito com essa delícia. Lembrando que todas as medidas dos ingredientes em gramas estão certinhas aqui embaixo na descrição do vídeo, logo embaixo do título, para você seguir tudo direitinho e arrasar nessa receita. Agora, prepare a sua cozinha e vem comigo! Para começar o preparo do nosso pão de ló de chocolate, a gente vai bater aqui na batedeira 7 ovos. Eu até poderia separar gemas e claras, bater tudo separadamente, mas eu prefiro bater tudo junto porque é muito mais rápido, muito mais prático. Durante esse vídeo, eu vou aproveitar para responder algumas dúvidas que surgiram lá no nosso vídeo do pão de ló de massa branca. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Corre lá depois que esse conteúdo aqui acabar. Eu vou encaixar aqui o batedor e bora pro batimento. Algumas pessoas têm receio de usar o pão de ló porque acham que essa massa pode ter um pouco de odor de ovos. Então lá nos comentários surgiram dicas muito legais, como por exemplo peneirar as gemas antes de usar. Mas eu te garanto que se você usar ovos novinhos e bater esses ovos por pelo menos 10 minutos, seu pão de ló não vai ficar com cheiro de ovo. Testa aí na sua casa e depois me conta o que você achou. Depois de 10 minutos, olha só a diferença na textura dos ovos. Eles estão muito volumosos por causa do ar que foi adicionado e é isso que vai fazer o nosso pão de ló ficar bem fofinho, bem leve e crescer bastante. Agora eu vou religar a batedeira em velocidade baixinha e a gente vai colocando o açúcar. Então a gente vai adicionar 3 xícaras de açúcar aos pouquinhos, de colherada em colherada. Eu estou usando açúcar refinado e lá nos comentários também me perguntaram se pode ser açúcar cristal. Até pode, tá? Só que o açúcar cristal vai deixar a massa um pouquinho mais pesada. Mas se você não tiver açúcar refinado em casa, não tem problema. É só bater o açúcar cristal no liquidificador que ele fica com a mesma textura do açúcar refinado. Ovos e açúcar bem batidos, vou te mostrar como é que fica a textura dessa massa. Ela fica bem cremosa, bem clarinha e muito bonita. Eu retirei agora a batedeira porque o restante da massa vai ser batido à mão. Eu vou peneirar aqui em cima 3 xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento. Coloco um pouquinho, peneiro. Adiciono o restante. Vou peneirar também 3/4 de xícara de chocolate em pó. Aqui eu estou usando chocolate em pó 50% cacau. Eu vou desfazer aqui os grãozinhos de chocolate. E aqui eu estou usando o chocolate 50%, mas se você quiser pode usar também o cacau, tá? Eu vou deixar a quantidade aqui embaixo na descrição para você. Vou peneirar também 1 colher de sopa bem cheia de fermento. E também 1,5 xícaras de água. A água eu vou colocando bem aos pouquinhos, tá? Agora a gente vai mexer com o fouet bem delicadamente. Eu mexo e dou uma batidinha aqui na borda para retirar a massa que está no centro do fouet. Me perguntaram também lá nos comentários se pode substituir a água por leite. E pode, tá? Só não tem muita necessidade. Vai adicionar um custo a mais na massa. Aqui a gente precisa mexer tudo bem delicadamente para não retirar o ar que está nessa massa. Não pode maltratar, tá? É mão de princesa mesmo. Muita delicadeza. Coloco mais um pouquinho aqui de água. E eu estou usando água em temperatura ambiente.
E eu continuo passando o fouet de baixo para cima até misturar toda a massa. Vou colocar aqui agora o restante da água e continuar a mexer. Agora sim, a massa está totalmente misturada. E olha só que beleza de textura. Ela fica super cremosa, leve, delicada e cheia de bolhazinhas de ar. Agora que a massa está pronta, vamos preparar a forma para levar tudo para o forno? Eu vou usar hoje uma forma de 25 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. A minha tem fundo removível, mas a sua pode ser a tradicional mesmo, certo? Precisa untar o fundo dessa forma. Pode ser com desmoldante caseiro, pode untar enfarinhado, do jeito que você preferir. Eu vou usar papel manteiga. Eu cortei ele aqui no formato de círculo e vou colocar aqui no fundo da forma. E é importante untar só o fundo, não untar as laterais da forma, tá? O pão de ló precisa aderir aqui nas laterais para crescer bem retinho, crescer nivelado. Se untar as laterais, ele pode formar aquela barriguinha aqui no topo do bolo. Agora é só despejar a massa. E eu gosto de dar uma leve balançada, só para ficar tudo bem retinho. Agora eu vou levar essa forma para o forno pré-aquecido a 180 graus. Hoje eu estou assando o nosso bolo em uma forma mais alta só para te mostrar, mas na minha produção eu prefiro assar esse bolo em formas mais baixas, eu divido a massa em formas mais baixas. Como tem menos massa na forma, esse bolo assa muito mais rápido e corre menos risco de ressecar nas laterais, além, claro, de economizar no gás e também na energia elétrica. Isso acontece porque o bolo assa de fora para dentro. Então, com uma quantidade muito grande de massa, esse bolo demora demais a assar o centro e aí as bordinhas vão ficando mais ressecadas, mais duras. Eu levei a nossa massa para o forno pré-aquecido a 180 graus e ele vai ficar ali por aproximadamente 50 minutos, mas vai depender de forno para forno. Depois de 50 minutos, a nossa massa já está prontinha. Para saber se ela está assada, é só pressionar de leve com o dedo aqui por cima. Se o seu dedo não ficar marcado, é porque ela já está no ponto. E aí você pode fazer o teste do palito. É só pressionar o palito aqui no centro e conferir. Se ele sair limpinho, é porque a massa já está pronta. E cuidado, sempre faça o teste com o dedo antes de fazer o teste com o palito. Se você furar o bolo antes que ele esteja assado, o ar quente vai vazar aqui por dentro e o seu pão de ló vai murchar. Agora a gente vai esperar ele esfriar um pouquinho antes de desenformar. Depois de alguns minutos esfriando, olha só que belezinha de massa. Ela é super fofinha, muito chocolatuda e agora que já esfriou, a gente vai desenformar. Eu vou usar uma faquinha de ponta fina e lâmina bem longa para a gente soltar essa massa aqui das laterais. Eu estou usando o lado sem corte da faquinha. Eu vou encostar ela aqui nas laterais do bolo e venho fazendo movimentos de vai e vem, soltando o bolo da lateral. Precisa ficar atento para pressionar a faquinha contra a forma, não contra o bolo. E aí agora que a gente já soltou toda a massa, eu vou colocar um disquinho de isopor aqui por cima e a gente vai virar. E olha só que beleza de massa, alta, muito fofinha e estruturada. Olha só a fofura dessa massa. Essa massa tem aproximadamente 7 centímetros de altura e depois que o bolo está montado, ele fica com mais ou menos 10 centímetros. Fica um bolão gigante. E aqui eu gosto de retirar esses farelinhos que estão aqui na lateral. E para isso você pode passar uma faquinha ou então só passar a mão, que é o que eu prefiro fazer. À medida que a gente vai passando a mão, ó, todos os farelinhos vão se soltando e o bolo fica muito mais fácil para cortar e também para decorar. Agora que a massa esfriou, eu vou deixá-la descansar algumas horas antes de cortar. Isso é importante para que ela não esfarele quando a gente vai fazer os discos.
Depois de algumas horas, a massa está descansada e a gente já pode cortar em discos. Eu vou usar um nivelador de bolos para que essa massa fique toda da mesma altura. Esse nivelador tem marcações aqui na lateral, então é importante observar se elas estão na mesma altura antes de fazer o corte. Eu coloquei o nivelador na marcação de 2 centímetros e aí é muito fácil. Eu vou colocar o bolo em cima de um saquinho plástico, que é para a altura do isopor não interferir na altura dos discos. E agora a gente vem cortando. Observe que eu não giro o bolo, mas eu vou girando o nivelador. Giro para conferir se está tudo cortado. E retiro aqui o meu primeiro disco. Olha só que beleza que fica esse disco. Super maleável, super flexível e bem fofinho. E aí agora eu vou repetir o mesmo processo para os outros discos. Olha como ela fica super flexível. O pão de ló tem essa característica, é uma massa bem resistente que não se quebra com facilidade e é super fofinho. Vou colocar ele aqui por cima de um disquinho de isopor. E agora sim, a gente vai retirar o topinho. E olha que beleza esse último disco de massa. Também vou colocar aqui sobre o disco. E pronto, temos fatias perfeitas, todas da mesma altura para um bolo impecável. E olha só que beleza, a altura dessa massa. Quer facilitar ainda mais a sua produção? Os materiais que eu usei nessa e em outras receitas estão aqui embaixo na descrição. É só clicar nos links e garantir os seus produtos. E o melhor é que comprando por esses links você apoia o canal para que a gente traga sempre receitas incríveis para você. Me conta nos comentários que bolos de feira você quer ver aqui no canal, hein? A validade do pão de ló é de 2 dias se ele for conservado fora da geladeira ou de até 5 dias se ele for conservado na geladeira. Ele pode ser congelado no freezer, a gente tem 90 dias de durabilidade nesse caso, ou no congelador da geladeira, aí a gente vai para 30 dias. Eu deixei as informações de preço e de custo da receita aqui embaixo na descrição, que fica embaixo do título do vídeo. É só clicar e rolar a tela que você encontra. Faz esse pão de ló de chocolate aí na sua produção, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E aí, me fala, o que você achou desse bolo? Me conta também que outras receitas você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outros bolos super recheados, deliciosos, que deixam todo mundo com água na boca, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo, combinado? Com o nosso próximo bolo de feira. Um beijo e até mais!